Um dia mais na nossa série sobre o caráter cristão e hoje falar acerca da viver em santidade. A palavra santidade se calhar evoca em todos nós algumas imagens que nem sempre se calhar serão as condizentes com aquilo que Deus tem no seu próprio pensamento quanto a nós. No Novo Testamento, a palavra santo ou santidade foi usada por muitas vezes dirigida aos crentes. E é claro que o conceito central era uma ideia de que nós tínhamos sido separados para Deus, para o nosso testemunho e para o nosso serviço, não é? E quando pensamos nesta palavra, uma das formas dela ter sido muitas vezes usada era a ideia de Deus nos separar para Ele, para um certo propósito, e ao mesmo tempo que nos separa também nos capacita de todas as formas, não é? Por isso Deus também, quando decide escolher-te a ti e a mim, Ele decide nos separar para Ele e ao mesmo tempo que nos separa, Ele equipa-nos, capacita-nos para aquilo que Ele tem para nós. A passagem básica que eu quero ver convosco encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 17, até ao capítulo 5, versículo 7. É muito extenso, mas eu vou procurar resumir esta passagem, não é? Com as ideias-chave da passagem. No versículo 17 a 19 fala de nós não andarmos como andam os gentios, ou seja, não vivermos como as pessoas que não conhecem a Deus vivem. E basicamente ele fala de duas atitudes. Uma delas tem a ver com a atitude mental, uma atitude que estão obscurecidos no entendimento, ou seja, não entendem as coisas de Deus e que por isso se tornam têm uma vida completamente afastada do mesmo, não é? Insensíveis a Deus. E por isso Deus nos encoraja, Ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, versículo 20. Se é que de facto tendes ouvido e nele fostes instruído, no sentido que quanto ao velho trato, vos despojeis do velho homem. E versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Para tu seres uma pessoa transformada, não basta simplesmente mudar o teu caráter, ou melhor, mudar o teu comportamento. Temos que mudar principalmente a forma como nós pensamos. Não é? Porque se nós pensamos de uma forma errada, nós vamos viver de uma forma errada. A chave para termos uma vida de santidade tem tudo a ver com a forma de nós pensarmos acerca da nossa vida com Deus e acerca do nosso dia-a-dia, não é? E por isso ele fala claramente isto, não é? Vos, diz aqui, renoveis no espírito do vosso entendimento, e então diz, e vos revestais do novo homem. Novo homem. Novo homem é basicamente a nova imagem, o novo padrão que Deus tem para nós, não é? Aquilo que Deus quer fazer em ti e em mim, aquela transformação de vida, aquelas atitudes que são mudadas, as palavras, os sentimentos que nos ajudam a ser mais como Jesus e que mostram claramente Cristo em nós. E talvez uma das chaves centrais que eu queria ver contigo nesta manhã é a ideia de renovar o nosso pensamento. Não é? Porque a palavra de Deus diz que renoveis, ou seja, a responsabilidade de renovar o nosso pensamento não é de Deus, é tua e é minha. Ou seja, nós não vale a pena nós orarmos a Deus, renova o meu pensamento. Não, Ele vai quase que responder dizendo assim: bem, mas eu já te renovei, eu já te dei os recursos para que tu mudes. E os recursos são a minha palavra, é aquilo que eu falo contigo. E por isso eu te quero encorajar a renovar a tua forma de pensar através da palavra de Deus. Ou seja, ao leres a palavra, ao veres a palavra, reconheceres as mentiras que estão a dirigir a tua vida, reconheceres os pecados que estão a impedir que tu cresças, e ao reconheceres isso, peças para Deus trazer novos pensamentos à tua mente. Trocares os pensamentos de Satanás e os pensamentos que tu vais tendo ao longo da tua vida, não é? Que muitas vezes se tornam fortalezas espirituais, coisas que impedem de tu provares a vontade de Deus, e coloques os pensamentos de Deus, que vêm basicamente por a palavra, por acreditares e por viveres a palavra de Deus. Ou seja, é uma questão de trocar as mentiras de Satanás e as mentiras que tantas vezes tu e eu fomos educados e crescemos nelas, pelas verdades de Deus. E eu te quero encorajar a fazer isso, não é? A guardares tempo
tempo para reconhecer as mentiras que estão a governar a tua vida e trocares pelas verdades de Deus que são reveladas na Escritura. Capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. É muito interessante esta palavra, diz nós sermos imitadores de Deus. Que grande desafio! Ou seja, o nosso padrão não é um homem, não é um super pastor, um super líder, um super apóstolo, qualquer pessoa até que tu admires, mas o nosso padrão é Deus. Porquê? Porque Deus nunca falha e nunca muda. E nele encontramos realmente o padrão para a nossa vida. Então, tu és encorajado a olhares, imitares Cristo, imitares Deus. E claro, e depois Ele nos encoraja novamente a trocar pensamentos errados como impureza. Ou seja, Ele fala dos nossos pensamentos, depois fala das nossas palavras e depois fala das nossas atitudes. Fala para nós não sermos participantes da mentira, de palavras vãs, de conversas que não edificam, mas termos ação de graças em nossa vida. E porquê? Porque nós agora somos trevas, somos luz e não trevas. Antes éramos trevas, mas agora, diz a palavra, sois luz no Senhor. Às vezes nós olhamos para a santidade como uma coisa que parece impossível, mas verdadeiramente é um processo de transformação de Deus. Mesmo Ele nos encoraja a ser santos, porque eu sou santo. Então não é algo impossível para ti e para mim, mas é um padrão de vida, é um desafio de vida para ti e para mim. E por isso eu te quero encorajar a não desistires nesta caminhada, te quero encorajar a olhares para a tua vida, fazeres uma análise agora, pedires ao Espírito Santo para revelar o profundo e escondido do teu coração. E nessa altura então tu abrires a tua alma para Deus, pedires perdão a Deus e pedires que Ele te dê um desejo para seres transformado, para mudares a tua forma de pensar e a partir daí as tuas ações e as tuas palavras vão ser diferentes. Ser santo porque Deus quer que tu sejas. E esse é o desafio para ti, é para mim, é para todos nós cristãos. Não deixemos que mentiras como eu não posso mudar governem a nossa vida. Não deixemos que mentiras como bem eu fui sempre assim, não vou mudar. Ou os outros, não. Deus está a falar contigo, Deus está a falar comigo. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, que sejamos um povo santo, que reconhece o seu nome, um povo escolhido por causa do seu amor. Deus espera que nós cristãos sejamos santos, porque Ele é santo. Mas também te quero deixar como uma palavra última de encorajamento, que a palavra de Deus nos diz: quando nós ouvirmos, seremos semelhantes a Ele. Por isso, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Quão glorioso vai ser esse dia em que tu e eu seremos transformados para sermos tal qual como Jesus é no seu caráter. Tenha um dia bom, fica com Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.